Olá, alunos, eu sou a Tenente Débora Santos e hoje vamos abordar uma revisão para a primeira E. Abordaremos os seguintes conteúdos: a linguagem dos conjuntos, operações com conjuntos, classificação dos números, o conceito de função, função afim e, por fim, função quadrática. Começaremos problematizando o seguinte problema, a seguinte situação. A velocidade de um automóvel variou de 0 a 80 km por hora em determinado trecho de um percurso. Indicado por x uma velocidade qualquer do automóvel em km por hora nesse trecho, classificar como verdadeira V ou F falsa cada uma das afirmações a seguir. Bom, a gente tem as seguintes afirmações. X pode assumir qualquer valor real com x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 80. Letra B. X pode assumir o valor de 70 raiz de 2. Letra C. X pode assumir qualquer valor irracional com x maior ou igual a 0, menor ou igual a 80. Letra D. Se o automóvel atingir a velocidade de y raiz cúbica de 2 km por hora nesse trecho, então podemos afirmar que y será maior ou igual a 0, menor ou igual a 40 raiz cúbica de 2. Vamos analisar cada uma das situações e afirmar, a partir da classificação dos números, se caso verdadeira ou falsa. Letra A. A letra A é verdadeira, por quê? Porque x pode assumir qualquer valor no intervalo de 0 a 80. E esses valores assumem valores reais, são números reais. Qualquer valor que eu assumir de 0 a 80 está compreendido entre os números reais. Letra B. Quando eu substituo raiz de 2 aqui e multiplico por 70, eu tenho aproximadamente 99. 99 ultrapassa a condição que eu tenho de x maior ou igual a 0, menor ou igual a 80. 99 é maior que 80. Logo, a alternativa é falsa. Letra C é verdadeira, pois todo número irracional é um número real. A gente sabe que os números reais são compreendidos pelos números racionais mais os números irracionais. E ele satisfaz essa condição de x maior igual a 0, menor ou igual a 80. Na letra F, é falsa. Vamos analisar por que falsa. A condição, ele diz o seguinte, se substituirmos x por y raiz cúbica de 2, encontraríamos y maior ou igual a 0, menor ou igual a 40 raiz cúbica de 2. A gente vê que isso não é verdade, isso é falsa. Quando a gente substitui aqui, a gente encontra y maior ou igual a 0, menor ou igual a 40 raiz cúbica de 4, e não de 2. Por isso é falsa. Como é que a gente resolveu essa situação? A gente pega a condição inicial, que é essa, divide ambos os membros por raiz cúbica de 2, para tirar essa raiz cúbica de 2 aqui, ó. Quando eu dividir por raiz cúbica de 2, ó, raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2 vai me dar 1. 0 dividido por raiz cúbica de 2 vai dar 0. E 80 dividido por raiz cúbica de 2 vai dar 80 raiz cúbica de 2. Eu vou ter essa condição aqui. Racionalizando, para tirar a raiz do denominador, a gente multiplica por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu multiplicar raiz cúbica de 2 por raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai me dar raiz cúbica de 2 ao cubo. E raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Então, aqui embaixo, no denominador, eu teria 2. 80 dividido por 2 me daria 40. 2 ao quadrado é 4. Eu ficaria com 40 raiz cúbica de 4. Observe que agora eu tenho y maior ou igual a 0, menor ou igual a 40 raiz cúbica de 4. E na condição ele me dizia que aqui daria raiz cúbica de 2. Por isso que a alternativa é falsa. Uma outra questão que a gente também pode abordar na classificação dos números é a seguinte. Sobre os conjuntos numéricos, classifique as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso. As afirmações são as seguintes. Letra A. Se A e B pertencem aos reais menos os racionais, então A mais B pertence aos reais menos os racionais. Alternativa B. Se A pertence aos naturais e B pertence aos inteiros, então A mais B não pertence aos naturais. Letra C. Se A pertence aos reais e B pertence aos reais positivo com exclusão do zero, então A sobre B é um racional. Letra D.
Se A pertence aos reais, então raiz de A também pertence aos reais. Letra E. Se A não pertence aos racionais, então A é diferente de zero. Analisando as seguintes condições, para classificá-las em verdadeiras ou falsas, seguiremos. Letra A. Se A e B pertencem aos racionais menos os irracionais. Primeiro, eu quero saber o que representa essa condição para mim. Como explicado na primeira questão, os números reais são compostos pelos números racionais mais os números irracionais. Se aqui eu tenho reais menos irracionais, isso aqui é igual a irracional. Então, estou dizendo que a soma de dois números irracionais pertence a um número irracional. Supondo que A seja um número irracional, 1 menos raiz de 2, e B seja raiz de 2. Somando 1 menos raiz de 2 mais raiz de 2, ó, raiz de 2 menos raiz de 2 me dá 1. Então, isso aqui é um número racional, logo a alternativa está falsa. Na letra B, eu tenho o seguinte. Se A pertence aos naturais e B pertence aos inteiros, então A mais B não pertence aos naturais, vamos analisar. Seja A um número natural, 2. E B, um número inteiro, 3. 2 mais 3 me dá 5. 5 pertence aos naturais. Alternativa falsa, porque ele está dizendo aqui que não pertence. Na alternativa C, eu tenho A pertence aos reais e B pertence aos inteiros com exclusão do zero. Supondo que A seja raiz de 2, um número irracional que também é real. E B seja 4, um número inteiro com exclusão do zero. Satisfazendo essa seguinte condição, A sobre B. Substituindo aqui, ó, raiz de 2 sobre 4. A divisão de um número irracional por um número racional é um irracional, logo não pertence aos racionais. A alternativa é falsa. Na letra D, eu tenho o seguinte. Se A pertence aos reais, então a raiz de A pertence aos reais, supondo que A seja menos 2. 2 pertence aos reais. Menos 2 pertence aos reais. A raiz de menos 2 não pertence aos reais. Por quê? Porque os reais não admitem raiz negativa. A gente estudou que quem admite raiz negativa é o conjunto dos números complexos. Temos alguns exemplos, algumas aplicações cotidianas, não entramos em tantos detalhes, porque é um conjunto numérico que estudaremos no ano seguinte. Logo, entendemos que a alternativa é falsa. Letra E. Se A não pertence aos racionais, então A é diferente de zero? Todos os números que pertencem ao conjunto dos racionais não pertencem aos irracionais. Eles não têm intersecção entre eles. Com isso, se A pertence aos racionais, então A não pertence a zero, verdadeiro. Porque zero, A é diferente de zero, verdadeiro. Porque zero pertence aos racionais. E zero não pertence aos irracionais. Porque todos os números que pertencem aos racionais não pertencem aos irracionais. Eles não têm intersecção entre si. Como ficou a resposta? Letra A, falsa. Letra B, falsa. Letra C, falsa. Letra D, falsa. E letra E, verdadeira. Essas são as alternativas da resposta dessa questão. A terceira questão, também uma questão de conjuntos numéricos, temos o seguinte. Classifique os conjuntos numéricos, usando P para verdadeiro e F para falso. Temos as seguintes alternativas. A, sendo A igual a 0,111, uma dízima periódica, período simples. B, igual a 0, 11, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 1, e assim infinitamente. Então, A mais B pertence aos racionais? Letra B, se A 0,222, então 9A pertence aos naturais? Letra C. Se A igual a N pertencente aos inteiros, tá o quê? N maior que menos 2 e menor ou igual a 2. Então, A menos N igual a menos 1. E letra D, 512 elevado a 0,11 pertencente aos inteiros. Vamos analisar as seguintes condições, classificá-las em verdadeiras ou falsas. Letra A. A gente observa que na letra A a gente tem um número racional, porque tem uma dízima periódica. E na letra B a gente tem um número irracional. A soma de um racional com um irracional é igual a um irracional.
Então, a alternativa está falsa, porque ele está dizendo que é um racional. Na letra B, a gente tem uma dízima periódica, que a gente já trabalhou, né, a forma geratriz desde lá da educação do ensino fundamental, educação básica. Resolvendo de forma simples, período simples aqui, ó, chamei A de 0,222, multipliquei por 10, período é simples, para passar o período para frente, fiquei com 10A igual a 2,2222. Subtraindo esses termos, eu tenho a seguinte forma. 10 menos A me deu 9A, e aqui, nessa divisão, nessa subtração de 2,222 menos 0,222, me deu 2. Dividindo ambos os lados por 9, fiquei com 2 sobre 9. Fazendo A agora igual a 2 sobre 9, substituindo em 9A, eu tenho o seguinte. 9 vezes 2 sobre A. Como 9 dividido por 9 é 1, 1 vezes 2 me dá 2. Então, eu tenho o 2 aqui, logo o 2 pertence aos naturais, a alternativa é verdadeira. Na letra C, a gente tem o seguinte, a gente vai montar o nosso conjunto A, que ele diz que esse conjunto, os elementos pertencem aos inteiros no intervalo de um valor maior que menos 2 e menor ou igual a 2. Quais são os valores maior que menos 2 e menor ou igual a 2? Menos 1, 0, 1 e 2. E N compreende os números naturais. Aí ele diz A menos N. A gente estudou isso aqui também em sala de aula presencialmente. Quando a gente quer A menos N, a gente vai retirar todos os elementos de A que também está em N. Então, retirando todos os elementos de A que está em N, 0, 1 e 2. Quem sobrou para mim em A? Menos 1. Então, A menos N igual a menos 1. Alternativa verdadeira. Alternativa D e última alternativa da questão, a gente tem 512 elevado a 1 infinitamente. A gente vê que é uma dízima periódica simples, período simples. Resolvemos aqui, ó, encontramos a fração geratriz que compreende ela, que é x igual a 1 nono, substituindo essa fração geratriz aqui, ó, no lugar da dízima, ficamos com 512 elevado a 1 nono. 512 fatorado é a mesma coisa de 2 elevado a 9. Usando a propriedade de potência sobre potência, multiplicamos aqui, ó, os numeradores, ó, 9 vezes 1, que dá 9, 9 dividido por 9 dá 1, e 2 elevado a 1 é o próprio 2. Entendemos que 2 pertence aos inteiros, logo a alternativa é verdadeira. Como é que ficam as respostas dessa nossa questão? Letra A, falsa, letra B, verdadeira, letra C, verdadeira e letra D, verdadeira. Agora é com vocês. Essa questão está aqui, que eu postei aqui, vocês vão pausar o vídeo, tentar resolver e postar a resposta lá no OpenRedu. Caso haja dúvidas, também no OpenRedu. A questão é a seguinte: sobre os números reais, classifique as afirmações abaixo em verdadeiro ou falso. Letra A. O produto de dois números racionais quaisquer é um número racional? Letra B. O produto de qualquer número inteiro não nulo por um número irracional qualquer é um número irracional? O quadrado de qualquer número irracional é um número irracional? Letra D. Se o quadrado de um número natural é par, então esse número também é par? E letra E. A soma de dois números primos quaisquer é um número primo? Lembrem do que a gente já discutiu em sala de aula sobre classificação de números. Na dúvida, pega seu livro, dá uma olhada, revisa as propriedades, da característica de cada número, quais as propriedades, o que condiz. Função quadrática. A gente tem a seguinte função. O gráfico da função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2 está representado abaixo, de acordo com o gráfico. Classifique em verdadeira ou falsa as proposições. A gente tem esse gráfico aqui. Vamos analisar a partir da função dada, que é menos 2x ao quadrado mais 3x igual a 2. A gente vai classificar as condições aqui, ó. A, o coeficiente C é menos 2. B, o coeficiente A é positivo. C, o coeficiente B é positivo. Letra D, a abscissa do vértice é negativa. Letra E, a ordenada do vértice é positiva. Letra F, o discriminante D da equação f de x igual a 0 é nulo. Discutindo a resolução dessa questão. Temos o seguinte, o coeficiente C. O que é o coeficiente C? É o termo independente, é quem está sem a variável, né?
Aqui no nosso caso é 2. A gente também podia, se a gente não tivesse a lei da função, a gente podia encontrar ele no gráfico, que é a parte que o gráfico corta o eixo Y. Aqui o 2, ó. Exatamente onde o gráfico corta o eixo Y. Então, é verdadeiro, é 2. Letra B, o coeficiente A é positivo? Positivo com cavidade voltada para cima. Alternativa falsa. Ó, A igual a menos 2, negativo. Letra C, o coeficiente B é 3? Verdadeiro. Ó, aqui o 3, ó. Verdadeiro. Desculpa, letra C, o coeficiente B é negativo? Falso, porque o B aqui é positivo, dá mais 3. Letra D, a abscissa do vértice é negativa? A abscissa do vértice é nada mais do que o x do vértice. Usando a formulazinha de x do vértice, ó, menos b sobre 2a, substitui os valores aqui, ó. B igual a 3, ficou menos 3, e a igual a menos 2, ficou menos 3 quartos. Menos esse b me dá mais 3 quartos. Logo, a abscissa do vértice ela é verdadeira, é positiva, por isso essa alternativa é falsa. Letra E, a ordenada do vértice é positiva? Tenho que calcular o y do vértice, porque quem é a ordenada do vértice? É o y do vértice. E como é que calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Substituindo os valores, vou ter menos 25 sobre menos 8. Menos esse menos vai me dar mais, 25 sobre 8. A ordenada do vértice positiva, verdadeira. E na letra F, ele pergunta, o discriminante D da equação f de x igual a 0 é nulo? É nulo. Como é que se sabe, professora? Só olhar para o gráfico. Se o gráfico tocar 2 pontos no eixo x, o discriminante é nulo. Ele tem duas raízes reais distintas. Agora é com vocês, mais uma questão para vocês postarem lá no OpenRedu, pausarem esse vídeo, tentarem resolver. E a questão diz o seguinte: a balança comercial de um país, em determinado período, é a diferença entre o valor monetário das exportações e o das importações, nessa ordem. Quando a balança comercial é positiva, dizemos que houve um superávit. Quando é negativa, dizemos que houve um déficit. Quando não há superávit, nem déficit, dizemos que a balança comercial foi nula. Supondo que a balança comercial de um país variou em determinado ano de acordo com a função f de x, f de t, igual a t ao quadrado menos 7t mais 12, em que t representa o tempo em mês, com t maior ou igual a 1, menor ou igual a 12. F de t é o valor da balança comercial em bilhões de dólares. Em quais meses desse ano a balança comercial desse país foi nula? Para que seja nula, f de t tem que ser o quê? 0. Mãos a obras. Operação com conjuntos. Vamos discutir a seguinte questão. Uma determinada empresa de biscoito realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores entre biscoito creme crack, wafer e recheados. 65 pessoas compraram creme cracks. 85 pessoas compraram wafers e 170 pessoas compraram biscoitos recheados. 20 pessoas compraram wafers, creme cracks e recheados. 50 compraram creme cracks e recheados. 30 pessoas compraram creme crack e wafers. 60 compraram wafer e recheados. 50 pessoas não compraram biscoitos dessa empresa. Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa. Letra A, 200. Letra B, 250. Letra C, 320. Letra D, 370. E letra E, 530. Vamos analisar a questão. Primeiro, vamos representar cada conjunto. Vou representar o conjunto C por sendo creme cracks, conjunto W por sendo wafers e o conjunto R por sendo os biscoitos recheados. Desenhando o diagrama de Venn, observamos que vai ter uma intersecção aqui, ó, entre os três conjuntos, entre recheados e wafers, creme crack e wafer e creme crack e recheados. Exportando os dados, dado na questão, para o diagrama de Venn, temos o seguinte. Observamos que 20 consomem os três biscoitos. Que 50 consomem recheados e creme cracks. Mas já tem 20 aqui, então esse conjunto todo tem que dar 50. Então, 50 menos 20 me deu 30. Que 30 consomem creme crack e wafer.
30, só que tinha 20 aqui já, ó. Para 30 falta quanto? 10. E recheados e wafer tinham 60. 60 menos 20 que já estava aqui, estava faltando quanto para 60? 40. Apenas creme crack, 65. Aí eu tiro 30, que já tinha, 20 daqui e 10. Fiquei com quem? Apenas creme crack, 5. Apenas recheado, 80, porque era 170 menos 30, menos 20, menos 40, me deu 80. Aqui, wafer, 85. 85 menos 10, menos 20, menos 40, me deu apenas 15. 15 é apenas o wafer. E 50, nenhum deles. A discussão de diagrama de Venn, de trabalhar operações com conjuntos, a gente discutiu muito bem em sala de aula, nas nossas aulas presenciais. Acredito que todos lembram que discutimos, fizemos questões, abordamos porquê, usamos também fórmulas. Então, vocês façam da forma que vocês acharem mais conveniente na prova. Por fórmula, por diagrama, da forma que vocês acharem mais claro, mais interessante e mais fácil de fazerem. Representando no diagrama apenas os dados, tirando a poluição das operações, ficamos com esses dados. Para saber quantas pessoas responderam essa pesquisa, é só somar todos esses números. Somando todos, nós temos aqui, ó, 5, mais 30, mais 20, mais 10, mais 80, mais 40, mais 15, mais 50, que vai me dar 250. E a resposta é letra B, B de bola. Agora é com vocês. Também deixei uma questãozinha de conjunto para vocês resolverem e postarem no Open Redu a resposta. A questão é a seguinte. Os alunos de uma turma cursam alguma ou algumas dentre as disciplinas matemática, física e química. Sabe-se que o número de alunos que cursam matemática e física excede em 5 o número dos alunos que cursam as 3 disciplinas. Existem 7 alunos que cursam matemática e química, mas não cursam física. Existem 6 alunos que cursam física e química, mas não cursam matemática. O número de alunos que cursam exatamente uma das disciplinas é 150. O número de alunos que cursam pelo menos uma das 3 disciplinas é 190. Quantos alunos cursam as 3 disciplinas? Isso aí fica com vocês. Analisem, pensem bem nas intersecções, comecem sempre pela intersecção. Como eu tenho 3 conjuntos, a intersecção dos 3, depois 2 a 2, até chegar quanto cursam cada elemento de cada conjunto, a quantidade de alunos que cursam cada conjunto individualmente. Lembrem dessa dica, sempre pela intersecção. Análise gráfica. Vamos analisar essa função. A questão diz o seguinte: o gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhões de reais de 3 pequenas empresas. A empresa A, a empresa B e a empresa C. Nos anos de 2013 e 2014. Observem que o gráfico aqui, Y representa o lucro líquido e X os anos que essa empresa teve o lucro, que no caso 2013 e 2014. Observem que A, em 2013, teve um lucro de 500, baixou para 400. Então, teve um decrescimento de 2013 para 2014 de 100 milhões de reais. Milhares de reais. Né? 100 milhões de reais. A empresa B estava em 300, subiu para 400. Então, ela teve um crescimento de 100. E a empresa C estava em 100, subiu para 300. Ela teve um crescimento de 200. Agora, vamos analisar as alternativas. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que A teve um crescimento maior do que C, A teve um decrescimento. Alternativa falsa. B, C teve um crescimento maior que B. C teve um crescimento de 200 e B só teve 100. Verdadeira. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Alternativa C, B teve um crescimento igual a A teve decrescimento, B teve crescimento. Então, não são iguais. Letra D, C teve um crescimento menor que B. C teve um crescimento de 200 e B só de 100. Então, a alternativa falsa e a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos para uma questão que eu gosto muito de abordar, que é a questão gráfica, né? Sempre falei muito em sala de aula, no reconhecimento de uma função, na análise gráfica, que quando eu vou analisar uma função, se é ou não função gráfico, eu traço uma reta paralela ao eixo Y, e se essa reta paralela cortar em mais de um ponto, o gráfico não é função.
Porque qual a definição de função? É uma relação de x em y, onde x só corresponde a um único y. Então, x só pode corresponder a um único y. Quando eu digo que a reta que eu tracei paralela ao eixo y tocou mais de um ponto ao gráfico, eu estou dizendo que aquele x está relacionado a mais de um y, logo não é função. Vamos para o primeiro gráfico. Aqui, se eu traçar uma reta paralela aqui, ó, exatamente no 2, eu vejo que 2, ó, o x aqui, ó, cortou o gráfico em 2 pontos, contou um ponto aqui, ó, ponto aqui, a retinha. Então, já não é função. Alternativa 2, se eu traçar uma reta paralela aqui, ó, no gráfico, eu vejo que ela toca em 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Não é função. Traçar uma reta paralela aqui, ó. Opa, tocou aqui. Não é função. Traçar uma reta paralela ao eixo Y aqui, ó. Tocou em 2 pontos. Não é função. Vou agora para a alternativa 4. Se eu traçar uma reta paralela ao eixo Y aqui, ó, só toca um ponto. Toquei aqui, ó, cortou em um único ponto, cortou em um único ponto, corta em um único ponto. Logo, a função é a alternativa 4, letra D, de dado. Essa agora é com vocês. Deixei uma questãozinha também para vocês analisarem sobre reconhecimento de uma análise de uma função gráfica, se é ou não função a partir do gráfico. Quero que vocês analisem, tracem uma reta paralela ao eixo Y e verifiquem quem é função e quem não é função, ok? E marquem a alternativa correta e comentem lá no OpenRedo. Função afim. Da função afim, a gente tem a seguinte questão. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as do mês de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas. Um aumento, né, no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Observe que esses dados que eu estou falando aqui, esses 880.605 trabalhadores são referentes ao mês de fevereiro, porque ele diz, ó, comparando as contratações do mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento. Então, de fevereiro para janeiro, houve um incremento de 4.300 vagas. Aí ele diz, supondo que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, então, nos 6 primeiros meses será o mesmo, tá? Considerando Y e X, respectivamente, então, Y representa quem? A quantidade de trabalhadores no setor varejista. E X, os meses de janeiro sendo o primeiro, fevereiro, os meses de janeiro sendo o primeiro, fevereiro sendo o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona a quantidades nesses meses ele quer saber qual dessas expressões representa essa situação. Vamos analisar. Observem. Y, ele me disse que é a quantidade de trabalhadores, e X, número de meses a partir de janeiro, porque ele fala a partir de janeiro, né, a situação. Então, eu tenho um número de funcionários contratados em janeiro, tá? Em fevereiro, desculpa, 880.605 trabalhadores de carteira assinada em fevereiro. Só que eu quero, não, X, o número de meses a partir de janeiro. Tá? Então, se é a partir de janeiro, eu tenho que tirar aqui, ó, menos 4.300, que foi o incremento que houve. Ficou 876.305 trabalhadores. Mais o X aqui representando os meses, tá? Eu quero, a partir dos meses, quanto foi acrescentado? Um incremento de 4.300 a partir de quanto? Mas olha, observem que o incremento de 4.300 foi acrescentado a partir do mês de fevereiro. Então, eu faço X menos 1. Esse 1 é o quê? É o mês de janeiro. Eu teria o mês de janeiro, porque o incremento de 4.300 que é incrementado, que é acrescentado, é a partir de fevereiro. Usando aqui a propriedade distributiva, eu vou ter 4.300 vezes X, 4.300X, 4.300 vezes menos 1, menos 4.300. Subtraindo esses dois valores, vai me dar 872.005 trabalhadores de carteira assinada, mais 4.300 funcionários por mês rotativo. Então, a alternativa que compreende a resposta para a minha questão é a letra C. Está aqui, ó, a seguinte lei de formação.
C de bola, C de casa. Já estou confundindo com B de bola, porque as outras duas alternativas foram B de bola. Para não ser surpresa, para não deixar uma questão só do assunto A ou assunto B, então todos os assuntos abordados, eu deixei uma questão para vocês comentarem no Open Redu, caso haja dúvida, e também para a gente interagir melhor ainda para a revisão da AE, que será dia 12 desse mês. A questão é a seguinte: em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópolis de uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma unidade de $24, os usuários têm o direito a 30 minutos de uso livres por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras desse período, é, letra A, F de X igual a 3X, letra B, F de X igual a 24, letra C, F de X igual a 27, letra D, F de X igual a 3X mais 24, ou letra E, F de X igual a 24X mais 3. Queridos, a questão está aí, vocês vão pausar o vídeo, tentar fazer e postar no Open Redu, caso haja dúvidas, para a gente interagir. A todos, bons estudos, sucesso na AE e espero em brevemente nos encontrarmos fisicamente.